inteiro, que não deixa o povo erguer na pracinha ali, para cada um vai tomar assim, lá no Jardim das Oliveiras. Qual na hora da sugestão? Lá inteiro que não deixou. Agora que vem a parte ia acontecer a festa de novo. não é criançada para trabalhar. Não, depois da festa a gente monta o. Vai demorar. Pode chegar uma luz Mas aquela porta tem ali na escola velha, Bom, gente, então agora que a gente já pegou como que está hoje, da parte boa e do que precisa melhorar, a gente vai passando tema a tema, e aí se vocês verem que alguma coisa faltou, ainda dá tempo de a gente completar. Aí o que a gente vai perceber, eu não vou ficar repetindo todos que aparecerem, porque a gente vai ver que muita coisa em comum, muita gente falou sobre os meus pontos positivos e negativos, mas a gente vai registrando aqui, e aí vocês lembrando de qualquer outro ponto, só chamar. Então, meio ambiente, características físicas, as coisas boas que foram colocadas, preservação da mata, espaço de matas ciliares, praça arborizada pelos moradores, são os pontos positivos do meio ambiente. E como ponto negativo, na verdade também tem a horta comunitária, que é um ponto positivo, que fornece verduras para a comunidade, isso também é positivo. Agora, de negativo, apareceu queimadas, falta de educação ambiental, enchentes e não tem área verde, falta de áreas verdes. E arborização, falta de arborização de áreas do entorno das escolas. Então, além desses aqui, vocês acreditam que tem algum outro ponto que não foi levantado? Se não, passamos para frente. Se lembrarem depois também, a gente retoma, não tem problema. Agora vamos para a infraestrutura. Então, apareceu aqui que a iluminação melhorou com a troca das lâmpadas para o LED, isso apareceu algumas vezes, e que a manutenção dessas lâmpadas é boa. A pavimentação das ruas está satisfatória, o asfalto, né, a pavimentação. Aí apareceu mais uma vez, calçamento. A questão da coleta de lixo, 3 vezes na semana, que foi colocado como algo positivo. E a construção da ponte, foi algo positivo também. E de negativo, aqui apareceu falta de água e... esse aqui já é outro ponto. Depois a gente... eu só entendi, né? Que vai pegar essa para nós. Então, tá aqui, falta de água já tá registrado. Então, se lembrarem depois de outras coisas, pode falar também. Aqui vai ter bastante, que é equipamento e serviço público. Então, vamos lá. Bom atendimento do CRAS, foi bastante falado. A questão da coleta de lixo, bastante falado também como positivo, que até estava no outro também. Mas aí, em contraponto à coleta de lixo, foi colocado que não tem coleta seletiva, né? Então, já foi marcado ali que não tem a coleta seletiva. Eu lá em casa eu faço, né, coleta coletiva. Separo tudo e ponho tudo direitinho. Coisa boa, depois é pensar em outras coisas para o coletivo. Talvez tenha pela educação ambiental. Né? A coleta coletiva depende dos moradores. Porque a educação ambiental. Depende muito do morador. Eu faço Mas depende também da gente ter estrutura para vir coletar, né? Porque o município não tem a coleta seletiva. Não adianta nada você separar no arco-cheiro, pega e já junta tudo isso. Ontem eu vi, anteontem eu estava circulando na praça, eu vi uma tenda da escola agrotécnica, juntamente com o apoio da prefeitura, uma placa lá, aceitando doação de papelão. Pô, vem cá. Prefeitura aceitar doação de papelão, de agrotécnica, pô, vem cá. Está tirando o pão dos catadores na da cidade. Porque a cidade tem vários catadores que vivem da reciclagem. Agora, o que a prefeitura vai fazer com
o papelão vai vender para quem vai, o dinheiro vai aonde? Aí eu falei, eu dei uma chamada na chinchada da menina, tá tão vermelha, parecia um tomate. Fala dela. Para juntar os cavaleiros do ano. Vocês estão tirando o pão da mesa de um catador ali, que não sai aqui de cima da taça. Ele deixa ele põe a mão mesmo. O que é isso? Hoje eu passei lá, a tenda não estava mais lá não. Olha. Então isso foi registrado aqui, que a questão da coleta, da educação ambiental já vai aparecer, tá registrado. Questão ainda positiva, escola e creche, a demanda atende, a estrutura está atendendo bem, aqui tem vários pontos positivos. Aí da saúde tem alguns pontos, algumas pessoas colocaram como ponto positivo, né, que tem um posto, já é uma partida, mas depois na hora do negativo já podemos até começar. Então, apesar de ter o posto, tem questão falta de médico, de remédio, demora para consulta, a saúde é ruim, então as demandas negativas aqui da saúde são registradas também. Aqui a questão de praça, foi colocado como uma pessoa colocou como ponto positivo que tem uma praça com uma academia, ela existe, mas por outro lado só tem uma. Porque não tem funcionário da prefeitura para valer. É constantemente sim. Cadê, Léo? Entendi. Cadê o seu lugar? Aí um outro ponto negativo é a falta de incentivo ao esporte, que não tem. Não tem lazer nem área de convivência. Um ponto que foi bastante, que é toda essa linha aqui, é sobre segurança. Segurança de forma geral e também em forma específica no entorno da escola. Foi relatado que é precário, questão do tráfico, de usuário de drogas nas ruas, falta de policiamento, então tudo isso aqui está registrado na segurança. A gente entrando agora nas atividades econômicas, emprego, renda, como que é comércio aqui no bairro, indústria, que não tem, né, mais comércio e tal. Então, muito relatado, falta de emprego, tem muito desempregado, questão do primeiro emprego, da dificuldade para a pessoa que está procurando o primeiro emprego em específico, que não tem experiência. Isso aqui está bem registrado. Questão dos comércios. Algumas pessoas colocam como ponto positivo que existem pequenos comércios, mas aí também apareceu como negativo, que é muito caro e tem pouca opção. Aqui um pacote de arroz que você compra aqui, chega lá na cidade, você compra 2. Eles não tem como comprar aqui. Vamos ver. Aí aqui como ponto positivo foi colocado a existência de uma incubadora e da fabriqueta. E que para ter acesso a bons produtos é preciso se deslocar, que é isso que o comércio melhor está mais longe, né? Está no centro. Isso, acho que foi colocado. Agora, se a gente vem aqui, eu pulei aqui, né? Mobilidade e transporte. Então, de ponto positivo, que existe o transporte, de alguma forma existe a linha, né? Mas aí depois a gente vai ver os pontos negativos disso. A bicicleta, vocês falaram que várias pessoas utilizam aqui no bairro, então é um ponto diferente de outros bairros de Machado e outros setores de Machado aqui o pessoal utiliza bicicleta. E aí de ponto negativo tem que só tem uma linha de ônibus, né? E que só vai para o centro, então se quiser ir para algum outro bairro que não seja o centro fica mais complicado. Tem questão que ele só passa de segunda a sábado, domingo e feriado não passa, isso é um problema. O que mais? Falta de sinalização. Vamos ver. Sem acessibilidade nas ruas. Algumas ruas sem calçada também foi colocado, que entra na mobilidade. De forma geral, de mobilidade de transporte foi isso então, mas pegando a questão do ônibus, de ser uma linha e não passar muito.
E a questão da habitação também muito falada. Então, de ponto positivo, foi colocado os tamanhos dos terrenos, né? Que foi um ponto positivo. Mas aí de negativo, que precisa de mais habitação, falta habitação, aluguel muito caro, muitas pessoas morando numa mesma casa. Tem a questão da regularização fundiária, que é a escritura. No Santa Luísa 2 foi relatado que ainda não tem a escritura. Outra pessoa também, regularização de imóveis, então apareceu mais de uma vez. Isso. E aí, por fim, patrimônio e cultura. Então, aqui os pontos positivos é que existem algumas festas, alguns movimentos aqui nos bairros, que é o Terno do Din, a festa religiosa, Folia de Reis, comunidade da Igreja Unida. E isso é legal a gente levantar que existe, porque aí a gente pode pensar em ampliação disso, né? Se é uma coisa que funciona, que dá certo, a gente pode pensar em sempre melhorar. A festa de Santa Rita também, os ternos de Congada, que resgatam a cultura, Folia de Reis, são essas festas que foram colocadas. E o fato de ter aqui aqui a escola também, e o curso de teatro oferecido pela Cultivar. E como ponto negativo, está a questão da conservação do CAIC, a falta de utilização da quadra, então a quadra não é muito usada, apesar de ela existir, e a escola Hilda Nogueira foi colocada como negativo porque a escola está desativada, não é isso? Então, Mas foi colocado negativo não ter a escola ou o espaço está desocupado? Espaço Abandonado. Não, a gente conseguiu uma graduação, Não faz nada pelo Estado. ele era municipal. O doutor João estadualizou para poder funcionar a Hilda Nogueira. A Hilda Nogueira acabou, aí não pode negar, porque é estadual, municipal. Agora eu ouvi falar que o Júlio conseguiu municipalizar. Acabou, meu irmão. Era uma roubação que tinha lá. Eles fecharam a escola ali, não chegaram na segunda-feira, cadê as coisas? Ali onde falou, não sei se é o momento, mas onde falou da Cultivar, do projeto do PSB, tem também a Cultivar trabalhando na horta domiciliar. E do curso de coisa também, Então, que lá poderia colocar. que tem um outro curso também que eles dão, Assim, que as mulheres especialistas. unidas Isso vai. é um grupo de mulheres. Acabei Tudo que pela Cultivar. O outro é o projeto de mulheres. É um projeto E a horta domiciliar, eles estão fazendo esse acompanhamento. O também é projeto da Associação Cultivar, que já. Ah, Eu tenho vários projetos, né? mas é legal a gente Não, mas frisar. deixa eu explicar. É que é um programa. Então são vários projetos dentro de um programa deles, entendeu? Cultivar que patrocina, né? Mas em parceria com o Instituto Federal. E aí tem E com a de prefeitura mulher, também. É um grupo de mulheres, né? Tá, prefeitura não. Eles conversam com elas, tem esse da horta domiciliar. Eles ofereceram cursos de formação, cuidadores de idosos, eletricistas, Aí já é só da cultivar. mas não no instituto. Não, então, é porque esse das mulheres, da horta comunitária, não da horta domiciliar. A prefeitura é parceira, entendeu? Agora esse outro Esses não. são da Esses são só da com o cultivar. IEF. Com o Instituto. Eles fizeram cursos de eletricista, cuidadores de idosos, a horta domiciliar. Tem sim. O de cuidador eu tenho, o de pró. Não, tem diploma, mas não tem serviço. Não, serviço tem, é aqui, né? Então deixa eu Já perguntar uma Mas trabalhei eles já. estão tentando capacitar o pessoal do bairro. Então, mas aí deixa eu perguntar uma coisa que isso é importante.
esse curso. Vai vir para as Depois crianças. tem o encaminhamento, não tem o encaminhamento para o trabalho. Não. Todos os Então eles dão a menos aqui. capacitação, mas o que está faltando É o encaminhar para o serviço. trabalho. É Só porque- ainda no cima, É o mais no importante, né? Mas só que de cuidador, você tem que ter a prática, não adianta nada. Até no curso que eu já trabalhei nessa parte. Então eu sei tirar uma fralda, isso aí tudo. Agora aquela pessoa que nunca fez isso, só vem fazer o curso, mas não tem aquele coisa que você pega, que você mexe mesmo. Legal. E eles têm uma referência. É. O IF tem essa referência. Quando alguém precisa, liga para eles e Eles vêm, ajudam. eles ajudam. Então quer dizer que tem um encaminhamento. Tem. Eles, Conforme a até a demanda gente tem família. que chega para eles, eles direcionam. Psicólogos, você tem o direito, se está acontecendo alguma coisa, aí você entra em contato com alguém, aí vai até na tua casa, conversa, saber o que está acontecendo, para eles resolverem. Olha, isso é legal. E esse Não é é porque vocês não participam muito das coisas que às Qual vezes que é o programa não das tem, mulheres mas vocês não têm. É muita coisa Ela de tem perto. um programa de atendimento a mulheres, entendeu? Que é em parceria com o Instituto, com o Tribunal de Justiça, a Prefeitura também tem parceria em algumas coisas, mas é um programa. Então são vários projetos. Entendi. Aí dois já foi contemplado. Eu acho que esse da Cultivar, a Prefeitura entrou com cedendo espaço. Não, E aí eu, nós temos o funcionário que vem, que eu já deleguei a função para ele vem, abre, espera, né? Vai embora, fecha a escola, então ele abre espaço. É o teatro, os cursos de formação de na horta da comunitária, a horta comunitária a gente fez a parte de irrigação, a gente fez a parte da planagem lá, no caderamento. É uma parceria. Então a horta comunitária ainda não é da Cultivar. Não, aí Não, A da Cultivar é a horta do Isso, o governo da horta comunitária também está participando dessa parceria. As mudas A parte adulta. e as mudinhas também. Depois A banco, muda está no Instituto. mas é banco de primeiro mundo. A turma da droga arrancou tudo, jogou fora, quebrou tudo. Você lembra, Júlio, quando o Zé Miguel reformou a praça? Lembro. Os bancos que tinham. Iluminação que eles super tinham, né? moderno. Primeiro uma. Eles quebrou tudo de tijolo fora do banco. Para sugestões, para a gente poder fechar, que o pessoal tem coisa para fazer. Então agora é a chegada a hora das sugestões. Quem tiver sugestão, pode ir falando. Vai falando ou a gente entrega? Eu acho que pode falando e a gente vai anotando separado, que é melhor. Tá. Eu acho que a minha sugestão é usar aquele terreno da escola velha e fazer 2 prédios com apartamento na minha casa, minha vida. Se de casa o povo está quebrando pau, imagina de perto em perto. Pode entrar aí, moça. Pode entrar. Pode entrar, fica à vontade. A senhora está procurando alguém? Não, é minha Então pode sentar aqui, ó. Pode sentar aqui. chegou o bilhetinho lá. Chegou o bilhete na olhar de chuva. Certo, já foi esse. Se ela tem mais alguma sugestão? Reformar a quadra de esporte ali e ver se montava, né, um time de esporte para treinar até para poder pôr no nível de competição. Então, no caso, seria trazer algum esporte para ser praticado aqui no bairro. Não é mas só para informar a base da vida tem que ser só para no campo, levar Mobilidade, transporte, alimentação. para a escola, claro, você vai informar para a escola, você vai ter a Pode falar, cuidar
vigilância do Não, eu falo na parte de zeladoria. Guarnição de rua, tapação de buraco. Nós chegamos. Entendeu? Divisão da prefeitura em a alimentação da criançada, que é a campanha do leite. Aí a prefeitura contrataria um padeiro, um auxiliar de padeiro, para a fabricação de pães e a volta do leite de soja para ser distribuído nas creches da cidade, principalmente no Santa Rita. Tem criança que sai de casa com a barriguinha vazia e vai tomar o cafezinho aqui. A parte de sugestão mesmo, Entendeu? tem um grupinho aqui para ajudar. Volta da distribuição de leite. Fabricação de pães para distribuição, principalmente nas creches. Da criançada Seria bom, mas só que eu acho que tem muita gente que tem dúvida disso, porque quando eu fui trabalhar lá no aí a gente tinha aquele escrito, sabe? Aí pegou, aí fez lá, conversei com a mãe e eu falava pra vocês trabalhar. para tirar a criançada da escola, como é que faz? Tem que mudar essa escola. Mudar a escola, colocar E a fabricação de uma piscina, que criança gosta muito de água. A prefeitura é uma piscina piscina pública. Condição de pagar um filho. Mais uma coisa, criação de um hospital dos terrenos. A prefeitura contrata um veterinário, uma administração. Condições de pagar um veterinário da cidade. Porque não adianta nada você fazer. Agora foi 3, né? A prefeitura economizar dinheiro de tempo, ao invés de ele contratar ele filho para varrição, eu queria fazer isso aqui. Comprar nos bairros. Porque
aí não dá, por gente ver, porque vai ter um concurso. Aí então eu peguei e falei, nossa, eles conseguem Coloca esse cara de noção. Mais uma. Vai te matar. Criação na área da saúde. Criação do hospital. Porque cidade que está crescendo igual Machado, você vai na Santa Casa, você vê criança internada com adulto. Tem criança que se trata por pediatra, a dedicação melhor para eu penso nisso. É o que fala isso, né? Janeiro, será? Flávio Andrade colocou aqui, ó, mudei para Machado faz pouco tempo, vejo a coleta como um ponto positivo. Não sei se ele está falando mais. Não dá para saber se ele mora no bairro, né? Não, mas aí se tivesse nas 10 anos, aí vai incentivar tem que trocar, tem que fazer pra lá. Incubadora, não quer dizer que vai ficar para sempre, desde
Como que a gente sabe quantas pessoas estão? Gente, duas? Eu e você. Ah, teve 80. Ah, chegou a 80. Então eu precisava desses relatórios. De repente, se vocês quiserem depois trazer para cá, já que aqui também está. Não, e vocês apresentarem e falando, se vocês se sentirem melhor, então eu posso ler também. Mas se vocês acharem que acharem melhor, pode. Agora, só uma segunda coisa que eu falei. Eu acho que tudo isso, tudo que eu vou fazer tem que ter educação da população. Assim, igual é educação ambiental, tem que ter alguma coisa, uma distinção da população, alguma orientação, não sei como conscientização. Para levar a todo mundo. Então, qualquer coisa que a gente não faz ali, vai fazer Cada um no seu Também separa tudo. Outra pessoa, se a gente for denunciado a gente com fogo, alguma coisa para mim, aí eles têm que tirar fora da pessoa. Você tem que se expor. Tem que se expor. Tirar fora. Bom, gente, então vamos fazer a leitura. Aí, se quiserem ir complementando ao longo da fala, só interromper. Então, vamos lá, vou começar aqui desse partido aqui. Então, retomada da distribuição de leite de soja, isso também foi colocado, até repetiu, então. Reativar e fortalecer a associação de bairro, criar um posto policial no bairro, aumentar o número de vigias, o espaço onde era a escola Hilda Nogueira, criar uma incubadora, dividindo o espaço com várias famílias. Aí nesse mesmo espaço também foi colocado a opinião, né, a sugestão para moradia, usar o espaço também para construção de moradia. Conscientização da população para a preservação do patrimônio e da limpeza. Então, a partir dessa conscientização, acho que é importante preservar, né? Aqui apareceu contratação de varredores que sejam moradores locais. Contratação de veterinários da prefeitura da região. Questão para murar a escola e ter mais vigilância. Alimentação, a volta à distribuição do leite de soja e a sugestão de fabricação de pães, principalmente para a creche. Oferecer estágios ou atividades práticas para quem faz os cursos de capacitação. Ampliar o efetivo das pessoas para os serviços públicos, varrer rua, ajudar na limpeza das áreas públicas. Criar mais projetos para atender as crianças e os jovens, oficinas, cursos e projetos. Criar uma cooperativa para gerar empregos para as mães que buscam as crianças, que deixam as crianças na creche. Coisa feia. Você também. Aí usar o espaço da escola Hilda Nogueira para habitação. Criar uma estratégia para encaminhar quem faz os cursos de capacitação, escrever um dia de estágios e tal. Aumentar o lazer na escola, pode ser com a instalação de piscina, por exemplo. A criação de uma subprefeitura e subsecretarias para a região aqui. Reformar a quadra e incentivar o esporte no local. E esse aqui é mais para a cidade, mas a criação de um hospital infantil, seja especializado em atendimento a crianças. Bom, foram essas as sugestões dadas. Se alguém
lembrou de mais algum, pode falar. Isso aqui, apesar de a gente não ter colocado aqui, elas também vão ser anexadas, tá? Bom, se não tiver mais sugestão, acho que a gente pode... Posso dar uma palavrinha? Assim, hoje a gente está encerrando, né, uma etapa, porque nós teremos aí 3 semanas, né? Vamos percorrer os 16 setores. A gente está muito satisfeita, né, Isabela? Porque eu acho que apesar do número pequeno, a gente teve colaborações assim muito boas. O link vai ficar disponível no Facebook, né? Então eu vou passar para a Denise, para a Josiane, para a Vera, que estão ali na rede, mas vai estar disponível no Facebook da Prefeitura. E é muito gratificante, né, a gente saber que vocês estão mobilizados, né, para melhorar, né, para a gente ter aí um documento que realmente possa ser viável para o município, né, principalmente aqui para o bairro. Tá? Então é muito gratificante a gente encerrar essa primeira etapa das oficinas aqui no CAI. Quero agradecer a Denise, a Vera, na pessoa delas, todos os diretores e diretoras que estão colaborando, né, que estão nos recebendo, né, são nossos anfitriões, né? Também os outros espaços, a Câmara, né, que cedeu o espaço para nós na terça-feira. Espero que tenhamos aí, que os trabalhos vão continuar, né? E eu gostaria que esse momento ele fosse multiplicado também para outras pessoas, né, para que a gente possa, nas próximas reuniões, ter mais adesão, né, a um instrumento tão importante que é o plano diretor. Isso. E aí, só fortalecendo, a gente tem a página do plano diretor. Quando entra no site de Machado, tem lá no canto direito está escrito plano diretor. E aí lá tem todos os documentos que a gente está fazendo, tem um vídeo explicativo disso que a gente falou hoje, de o que é o plano diretor, por que ele está sendo feito. Então, para quem tiver com ainda alguma dúvida, pode olhar lá, pode consultar e continuar acompanhando. Isso, a cartilha. Continuar acompanhando as atividades, vão ter mais oficinas nesse momento, audiência pública. É muito importante a participação, não tenham dúvidas disso. E quanto tempo tem para pôr em prática essas coisas? Aí vai uns 10 anos, né? A gente vai fazer o documento final, que é a lei mesmo do plano diretor. A expectativa é que ela saia a partir de março do ano que vem. E aí, assim, ela vai para a Câmara, aí ela vai para aprovação lá. Porque tem coisa que, por exemplo, a saúde. A saúde tem preço. Então, dona Ana, só explicando algumas coisas, assim, o plano diretor em si, ele vai ficar pronto lá em março do ano que vem. Só que nessas reuniões, a gente está levantando problemas que a gente já pode encaminhar, entendeu? Então não vai ter que ficar esperando o plano, por exemplo. Teve bairro que teve problema de iluminação, então a gente já vai colocar isso, encaminhar para a secretaria, cobrar, entendeu? Não vai ter que ficar esperando o plano. Oi? É para hoje. Mas né, tem coisas que precisa ser construídas. Por exemplo, a questão de ônibus, né? Não é uma coisa que a gente precisa ficar esperando até daqui 10 anos para resolver. Né? Renato, só um esclarecimento, Denise, que tem comigo, pode até me ajudar. Em relação à estrutura, reforma, então, o daqui já está encaminhado. A creche deve ficar pronta até o final do ano, né, Denise? Terminou a creche, eles já vão vir para cá. Terminou aqui, já está um processo de licitação. O daqui já está empenhado, o daqui da escola. Vai atender essa necessidade que a gente tem não tem água aqui em cima. Não tem banheiro, não tem nada. É a estrutura do CAIF. E aí terminou aqui, já vai começar na quadra. E tem todo o projeto para estar atendendo a comunidade. Essa questão de abrir do esporte, coisa. Então, são coisas que já estão no papel, já estão encaminhadas e que provavelmente vai ser entregue para o bairro em breve.
da movimentação, eu acredito que até no início do ano que vem já está essas coisas Já vai estar bem encaminhado. encaminhadas. Então, vocês podem ter ciência que vai ser revertido para o Flamengo, né? Agora, no tocante à escritura dos terrenos aqui, da residência, tem que ser rapidinho também, porque faz 30 anos já, hein? O planejamento, a gente está trabalhando também. Né? Olha, eu sou aposentado, eu tentei ficar isento do imposto do IPTU, não consegui, porque tem que mostrar a escritura do imóvel. Vou na prefeitura, a prefeitura. E uma outra coisa que a gente pode já antecipar para vocês, entendeu? Estávamos comigo na reunião, está sendo elaborado um plano de trabalho onde vai escriturar todas as unidades da prefeitura, as unidades escolares, toda a documentação. Então, de carona com isso, vai ter essa questão deles também. A regularização fundiária, ela é um programa específico, tá? Que está lá dentro do planejamento, tem uma técnica que é a Andréia, ela está responsável por essa organização, tá? A gente ainda está em fase de elaboração, né, dessas estratégias, é outro caminho. Tá. Porque tem que desmembrar a área, registrar, sei lá, e dá um problema do caramba mesmo. Já a regularização de moradia. Né? Mas está em andamento. A minha casa não está bem prontinha para mim, não. Porque quando eu aposentei, ele quitou ela. Mas eu ainda não peguei o papel, a escritura mesmo. Eu só tenho a escritura de quando a caixa veio. E vai dar um rolo aqui, menina, porque tem gente que ganhou terreno, construiu a casa, ou comprou pela Coab, não pagou a Coab, vendeu a casa para outro, outro morreu, vendeu para o outro, é um rolo danado. Eu acho que aqui cada bairro é um caso. Santa Luísa 1, Santa Luísa 2 e Vila Formosa. Eu acho que cada um é um caso. Vem cá, um cara que conseguiu uma casa aqui nesse bairro aqui atrás, pô, paga R$70 por mês, pô, o cara não conseguir pagar R$70 por mês, né? Pô, pelo amor de Deus. Tem gente que vendeu aí, trocou uma fome velha. Mas essa questão não está sendo levantada, a gente está indo passar. É isso, gente. É isso. Muito obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Bom descanso. Agora eu vou assistir a